já liguei. Fica assim, bem na boca, hein? Senhora e senhores vereadores e vereadora da terceira idade, simbolizando nas patriota confiança a ordem do progresso do destino da nossa terra e da nossa gente. Declaro aberto a nova sessão ordinária da quarta legislação da Câmara da Terceira Idade, nesta quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. Peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Tá bom, aí tá bom. Passamos para a parte da tribuna livre. Faz uso da tribuna livre a senhora Laura Giachete Bortezelli para discorrer sobre o tema do Centro Dia do Idoso, informando a senhora Laura que dispõe 10 minutos para exposição, sendo vedada a propaganda de guerra, de pacientismo, de religião, a raça ou classe, pronunciamento contrário e normal, e aos bons costumes publicitários de qualquer natureza, e a leitura do texto a profícios, lembrando os senhores vereadores e vereadoras da terceira idade que cada um que solicitar para concedido a única parte com a palavra da senhora Laura Giachete Bortezelli. Dando prosseguimento. Dona Laura, por favor, para um pouquinho.
Espera um pouquinho. Parar a sessão? Suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do seu Francisco para explanar sobre o Centro Dia do Idoso Orlando Denardi. Meu nome é Laura, sou assistente social e desde 1980 estou na prefeitura desde 1997 e hoje ocupo o cargo de coordenadora da Proteção Social Especial. E o Centro Dia do Idoso está dentro desta coordenadoria. Bom, o Centro Dia do Idoso, ele é uma modalidade prevista na Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional do Idoso. Ele é um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes. Tá? São aqueles idosos que não são acamados e que não têm uma doença comprometedora, por exemplo, um Alzheimer em estágio avançado, um AVC que a pessoa não possa, que ele dependa totalmente, e então ele não se enquadra no Centro Dia do Idoso. E também é para as famílias que não têm condições de prover os cuidados a esse idoso. Por exemplo, a pessoa que trabalha fora o dia todo, tem um pai ou uma mãe já idosa e não tem condições de ficar com ele em casa, então o centro-dia é para que ele passe o dia todo lá e que à tarde vá embora para a casa dele, tá bom? O Centro Dia do Idoso ele foi inaugurado no dia 14 de agosto de 2015 e está localizado na Avenida José Almeto, 2000, Jardim 8 de Abril. Todo mundo sabe, deve saber onde é, lá na antiga ABB. Está localizado lá e do lado funciona o grupo da terceira idade, né? Nair Masson, né? Bordini, é isso, não é isso? Bordini Masson, uma coisa assim. O telefone é 3551-1073. É uma obra do governo do estado de São Paulo e com a contrapartida da Prefeitura Municipal de Araras. E a responsável pela gestão do equipamento é a Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social. A finalidade do Centro-Dia é promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida do idoso. Os objetivos do Centro-Dia é prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos, evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso. O que seria isso? Aquele idoso que fica sozinho dentro de casa, às vezes trancado. Então, é para esse idoso, ele é voltado para esse idoso. E a institucionalização, a gente não quer que ele vá para um serviço de acolhimento, que são os asilos. Então, quanto mais ele permanecer com a família, melhor, tanto para ele quanto para a família. Então, a gente faz com que isso seja evitado também. Ele participando de atividades lá no Centro-Dia, o número de internações médicas cai e a gente também evita os acidentes domésticos, que eles fazem as refeições lá, eles tomam medicamentos lá que são prescritos. Então, tudo é que vem com a receita. A gente não pode medicar o idoso, tá bom? Ele também, o objetivo é fortalecer os vínculos familiares e também prevenir o estresse do cuidador, né? Porque, às vezes, o idoso está em casa, o cuidador também já está sem paciência. Então, ele ficando lá, ele participa lá das atividades, volta para casa mais contente, já foi medicado, tudo, e a família cuida dele aos finais de semana e finais da tarde.
O público-alvo são para idosos de 60 anos em situação de vulnerabilidade ou risco social, que é o que eu já falei, que seria o isolamento social, aquele idoso que não tem condições de se cuidar, e nem a família, né? E outra coisa muito importante, que ele também não pode ter, como eu já disse no início, comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada, que seria aquele caso de Alzheimer, ou um AVC, ou alguma coisa desse tipo. Daí a gente não tem pessoal qualificado, especializado para estar cuidando dele. Também já falei que, como condição necessária, os familiares do idoso não devem possuir condições de prover os cuidados necessários ao idoso, que é permanecer com ele, fazer companhia, cuidar do idoso, enfim, né? Bom, para ingresso lá no Centro Dia do Idoso, o passo a passo é procura espontânea do próprio idoso ou da sua família. A família e o usuário devem ser referenciados ao CREAS, que, como é uma situação de risco, então ele tem que ser referenciado ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele está localizado na rua Ferdinando Delamen, 190. Daí ele vai ter esse contato com o CREAS para a ficha de cadastramento e aguardar o edital de vagas no site da Prefeitura. Esse edital, nós atualmente estamos com 20 idosos lá. Frequentando mesmo, nós temos 14. Por quê? Alguns deles estão doentes. E nós não podemos desligar simplesmente e falar, olha, você não vai mais. Tem que aguardar a recuperação dele para poder estar voltando a frequentar o espaço. Agora nós estamos aguardando autorização para estar abrindo novo edital e chamando mais idosos, tá? Outra coisa importante é que esse idoso tem o cadastro único, que é feito lá na Secretaria de Ação e Inclusão Social. Isso é uma regra, ele tem que ter o cadastro único, que o cadastro único é a porta de entrada para todos os programas sociais. E também é feito, quando esse idoso faz todo o processo faz o cadastro único, protocola lá no protocolo geral da Prefeitura, aí ele vai aguardar a visita da assistente social, a psicóloga ou psicólogo e o enfermeiro para fazer a avaliação dele, se ele pode ou não ingressar lá no centro-dia. A capacidade de lá é até 50 idosos. Só que, se a gente hoje está com esses 14 idosos, eles estão assim, eles dependem bem de cuidados específicos mesmo. Se nós colocarmos 50 idosos lá, nós não vamos ter nem capacidade de atendimento para eles. Tipo, cadeiras, camas, profissionais suficientes. Então, por isso que a gente vai, aos poucos, vai estar inserindo essas outras pessoas que querem entrar lá. O funcionamento é das 8 às 16h30, só que eles começam a chegar às 7h30, porque eles vêm com uma van. E essa van, ela não é fornecida pela Prefeitura. O idoso paga essa van, ou o familiar, tá? Ou então o próprio familiar conduz ele até lá. Então, mas a Prefeitura não fornece essa van. Pode ir. Nós temos lá trabalhando um coordenador, que é a Rosângela, que está aqui conosco hoje, uma psicóloga, uma nutricionista, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, temos as cuidadoras, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, estagiários e voluntários. Os estagiários nós temos de fisioterapia, de psicologia e de odonto também, que eles fazem palestras lá para eles.
E aí nós montamos aqui a rotina diária deles lá. É acolhida, né, que eles são recebidos lá pelos funcionários. É servido o café da manhã. Depois do café da manhã tem um momento ecumênico, que eles fazem as orações lá. Daí é servido um lanche. Depois eles têm atividades. Depois dessas atividades eles têm o almoço. Aí eles descansam um pouquinho. Aí tem novamente atividades e daí o café da tarde. Aqui nós colocamos algumas atividades desenvolvidas com eles, aqui nos slides. Por exemplo, essa senhora que está amparada aqui por uma moça que está de camiseta amarela, essa senhora teve câncer. Então, nós vamos tirá-la de lá? De jeito nenhum. Ela está se recuperando, está lá, está frequentando, está bem, tudo. Assim, a gente evita o acolhimento dela. Tá? Quanto mais a gente puder mantê-la ou manter os idosos lá, a gente mantém. Aqui, olha, ela está aqui, ali são outras atividades, tem atividade de dança, de fisioterapia, eles vão fazendo ginástica, a capoterapia. Pode passar. Então, é isso, gente. Alguma pergunta? Pode perguntar. A nossa propaganda foi para que nós conseguíssemos aquele clube para o idoso e depois surgiu, né, o Centro Dia para o Idoso. Eu tenho muito orgulho daquilo, muito orgulho mesmo. E amo aqueles idosos, frequento lá diariamente. Né? Na meta, quando foi, era para ser mais, mas não tem condições para ter mais pessoas, porque o atendimento que tem lá, né, é o suficiente o que está tendo lá. Apesar de nós ter perdido vários queridos que já faleceram, né? Então, por eu estar lá direto todos os dias, eu vejo o cuidado das pessoas, deles, o carinho deles, que eles gostam, que eles se sentem bem. É uma coisa muito boa. E voltando a falar do transporte, no começo, assim que foi inaugurado, já começando o idoso, eles estavam debatendo que queria que a prefeitura fosse ceder a condução. Aí eu entrei. Eu falei, olha, gente, tenha paciência. Já cede de tudo. Agora, vamos dar valor para esse idoso, porque eles são aposentados, eles vão sentir orgulho de pagar o transporte deles para que eles possam ser conduzidos até lá. Entende? Então, foi que o próprio motorista que vai pegar lá, eu indiquei ele, né, que eu sinto muito orgulho disso. O orgulho que eu sinto é esse dinheiro que está sendo usado para pagar o motorista, para levar, entende? É um benefício deles próprios, do próprio idoso. Então, os filhos não estão tirando nenhum do bolso deles, não. Tá? Então, é do próprio idoso que está. Eu, várias vezes, eu montei com eles, indo cada local que deixavam eles, a responsabilidade do motorista. Tem idoso que ele abre a porta, coloca ele lá dentro, depois volta para trás. Então, é uma responsabilidade muito grande que o Centro Dias tem e o carinho que eles são tratados. Eles são muito felizes lá, entende? É isso que eu tinha que dizer. Obrigada. E aproveitando, em comemoração ao Dia do Idoso, que foi no dia 1º de outubro, amanhã vai haver uma confraternização lá a partir de 1h30 da tarde. E todos vocês estão convidados. Lá vão estar expostos os trabalhinhos que eles fazem, lá, as atividades deles. Tá todo mundo convidado para participar.
Mais alguém? Um minutinho, eu gostaria de saber. Aquela piscina que era para eles fazer atividade física, por que ela não funciona? Tá, aquela piscina, eu acredito que seja da parte da terceira idade. E aí não pertence ao CDI. É a terceira idade. Aí eu não vou poder responder para a senhora. Porque eu acho que lá em cima está muito abandonado, mesmo a casa da terceira idade, aquela invasão daqueles rapazes que entram lá tudo molhado, suado, deita no sofá, liga a televisão. Há pouco tempo teve um roubo, lá levaram muitas coisas de lá de dentro, eles mexem em tudo, entendeu? Se lá é da terceira idade, por que as pessoas estranhas invadem aquele espaço? Então, a terceira idade não faz parte do CDI. É um projeto à parte. Então, isso eu não vou poder responder para a senhora. Aí seria interessante a senhora estar pedindo para alguém da terceira Porque idade como vir conversar. tem a casa do idoso lá, Sim. entendeu? Inclui tudo. Então, eu acho que está muito abandonado tudo aquilo lá. A gente sabe, existem 2 projetos lá, né? Um de educação física, do esporte. Deixa eu só esclarecer Então, isso aí, eu acho que é outro departamento. Eles, ali no CDI, eles não frequentam. Eles frequentam a parte da terceira idade. Eu pensei que você englobava tudo aquilo ali. Não. A terceira idade, ela pertence à proteção social básica, nem faz parte da minha proteção social, da minha coordenadoria. E nem da proteção básica também. Quem dirige o grupo da terceira idade, os grupos, é o Fundo Social de Solidariedade, não é conosco. Porque as pessoas que estão lá, que coordenam lá, a casa da terceira idade, não está com nada, não deixa muito a desejar, no meu ponto de vista. Tem muita coisa errada em todos os sentidos, entendeu? Então, as pessoas dizem uma coisa, a gente vê outra, então, a gente não sabe quem está contando a verdade. Mas aí não pertence a nós mesmos, não é ao... Oi? Você dá licencinha só um pouquinho? Isso só vai consertar o ano que vem. Esse ano não podemos fazer mais nada. O ano que vem, que as coisas vão ter mudança de tudo, né? Porque já estávamos preparando para uma reforma enorme lá, mas dentro de 2 meses e meio não conseguimos fazer nada. Entende? Então, só o próximo ano, meu bem. Então, de um ano em ano, já faz 19 anos que eu estou lá, promessas que não faltam. Disseram que até aquilo lá era a menina dos olhos de uma pessoa, acho que ela deve ter ficado cega, porque abandonou completamente. Entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa errada, a gente vai lá ver uma coisa, a gente vai na pessoa competente, ela fala outra, manda em outro lugar, vai em outro lugar. Não vou citar nome porque não pode, entendeu? Mas tem muita coisa errada lá em cima para ver, que olha, e já que a Jo disse que vai melhorar o ano que vem, ela deve estar com provas concretas para falar isso. As coisas vão mudar. Gente, se vocês reparar como está a nossa cidade de Araras, de ponta cabeça, entende? O problema não é nosso, é de quem prometeu. Eu sei, filha, eu sei que o problema não é nosso. Mas a gente tem consciência que não podemos mexer em nada, nada. Temos que reivindicar, sim, tá? Que nem, por exemplo, ele convidou ela, eu conheço, faz parte da CI. Então, essa parte não adianta. Ou, se não, convidamos, né, na próxima sessão, convidamos a secretária, né, para que ela venha aqui fazer a parte... Faz 19 anos que eu escuto a mesma frase, a mesma coisa. Vai mudar, vai acertar, vamos fazer, vai acontecer. Só estou vendo aquela casa está deteriorando. Está uma judiação. Se você tem tanta certeza, você tem que provar que o ano que vem vai melhorar. Mais alguma pergunta com relação ao Centro Dia do Idoso?
seu Francisco? Não, eu não vou. Não? Vai falar, seu Francisco? Bom, então, agradeço o convite, viu, seu Francisco? E qualquer dúvida com relação ao Centro Dia do Idoso, o senhor pode nos chamar. Então, nós agora, então, nós vamos se unir, então, nós vamos lá, então, fazer... Nós vamos ver lá, né, ver a coisa que nós vemos, para nós falar. E eu agradeço a presença da senhora aqui, muito obrigado, a senhora, a dona... Rosângela. A dona Angelita, muito obrigado por ter vindo. Nós e é que qualquer agradecemos. coisa também, a senhora comunica com nós. Pode deixar. Tá bom, dona... É Laura. Dona Laura, você pode comunicar também com nós, que nós estamos prontos para nós trabalhar também, ajudar em alguma coisa que a senhora precisar. Tá Eu ótimo. agradeço a senhora de coração, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo nessa casa de lei. Muito obrigada, eu que agradeço. Dando procedimento à sessão, passamos à terceira parte para a palavra livre do uso da palavra pelo vereador da terceira idade, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra do vereador inscrito. O Romário, o excelente Romário, vai falar. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras convidadas, senhoras e senhores vereadores. A minha palavra é mais aproveitando a proximidade do Dia do Idoso para falar um pouco a respeito dos grandes problemas que a gente tem sentido com relação ao idoso no município. Primeiro que o problema, ele é claro, a Laura tem sido uma grande parceira, eu não iria constrangê-la de forma nenhuma para fazer perguntas que eu sei que ela nem pode responder. Ela foi secretária, foi muito bem quando secretária, quando ela era secretária não tinha os problemas que tinha hoje, parte das soluções que existem hoje foi ela que conseguiu, e eu sei que o município nunca passou uma crise tão grande como passa hoje. É crise financeira, é crise de gestão. São secretários que não têm autonomia para fazer nada, absolutamente nada. Toca-se o dia a dia, porque não tem como parar. São empregados que têm que receber no fim do mês. Então, eles trabalham. Fazendo o quê? Sem direção. São obrigados a fazer. É lógico que você tem políticas básicas, como você tem na educação, que você tem que cumprir aquilo que é da educação, você tem que cumprir a saúde, porque tem as metas de saúde que você tem que cumprir, e na assistência social é a mesma coisa. É uma pena que nós estamos batalhando para que tenha uma política do idoso no município. Nós, quando fizemos o Conselho do Idoso, e isso foi feito pela sociedade, tá? Nós imaginávamos que em pouco tempo a gente teria, hoje passado praticamente 14 anos, não se tem essa política do idoso. E por que não tem a política do idoso? Para que a coisa fique bagunçada, para que não se organize, para que você tenha um centro que custou uma fortuna para atender 20 pessoas, com 15 pessoas que trabalham lá. Então, o benefício maior é de quem trabalha do que quem vai lá. Porque ele recebe o salário dele. Agora, o idoso, você vai diminuindo. Quando se fez o projeto, era para 150 pessoas. Não se ia adquirir aquele terreno simplesmente para atender 20 pessoas. As casas de Araras, tem casas, inclusive casas residenciais atendendo idosos institucionalizados, com 4 ou 5 empregados.
com cuidado 24 horas, e aquele centro não consegue atender mais que 20 pessoas. Sabemos do abandono porque temos acompanhado desde o seu início, quando foi inaugurado. Agora, isso é um problema de gestão. Aliás, se você pega os documentos, os papéis, tem muita gente mandando, e lugar que muita gente manda não funciona. Que fundo de solidariedade tem que ver com terceira idade? O que tem que ver com idoso? Será que o idoso virou problema de solidariedade? Quem tem um estatuto pela importância que é essa faixa da população, da qual eu pertenço, eu acho que a maioria aqui pertence, ser tratado com solidariedade, eu quero respeito. Não quero solidariedade. Não quero pena. Fundo de solidariedade é daquela época que a primeira-dama não tinha o que fazer em casa, e aí você pega e põe ela lá, para que ela fique também junto com o marido. Ela vai ter secretária, ela vai ter motorista. O Estado de São Paulo é um dos únicos que tem isso. Não é para cuidar de assistência social. Assistência social é uma função colocada na Constituição, onde não estabelece esse papel ao mandatário do Executivo, nem a sua mulher ou seu parente. Esses cargos, em geral, são cargos de parentesco. Então, não pode funcionar. O Fundo de Solidariedade é para trabalhar naquelas alas mais, tipo, defesa civil, está precisando, caiu a ponte, tem que ir lá ver o que vai fazer. É lá que você vai fazer. Como que nós vamos abrigar isso daí? Você vai coordenar essas coisas. Está precisando de roupa, está precisando de agasalho. Não de política pública. Política pública, a Constituição fala quem faz. A política pública está dividida, a justiça, a educação, a saúde, a assistência social e assim por diante. Então, não tem como a gente não criticar, não leve essa crítica para vocês. Quando eu estou falando a nível institucional, tá? E o momento que, particularmente, o município vive, em função de birra política de 10 anos, discutindo a mesma pessoa, o mesmo direito que não tinha. E hoje a gente está aqui, vítima disso. Queria que pagasse caro por isso, para nunca mais fazer isso. Que é a única forma de aprender quando mexe no bolso. Quando você faz com o dinheiro dos outros, você acaba colocando o nosso na situação que nós estamos. Então, para não estar batendo no meu tempo, não posso mais. A gente tem que ser disciplinado, mas eu só quero agradecer, Laura, e relembrar com satisfação os bons momentos que nós vivemos da assistência social do município, onde tudo era possível, e o que não era possível corria-se atrás. Quantas vezes eu fui em Brasília, junto com a Laura, buscar recursos, discutir recursos. E eu era cidadão. Hoje o cidadão vai na prefeitura e não é atendido. Era só. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Não havendo mais vereador inscrito, passemos ao intervalo regimental. Consultamos os nobres vereadores da terceira idade para suspendermos o intervalo regimental. Favorável, permaneça como estão. Esses vereadores fossem favoráveis, está suspenso o intervalo. Os vereadores forem contrários, declaro agora intervalo regional. Passamos agora à ordem do dia. Matéria para deliberação. Passamos agora à explicação pessoais, uso da palavra pelos vereadores no prazo de 5 minutos.
Temos o nobre vereador Romário, que vai falar por 5 minutos. Na ida, vai ter o município se inscreveu para ter o selo do idoso. E hoje deve ocorrer uma das reuniões preparatórias, né? São várias atividades que tem que se fazer isso, porque o município consiga esse selo de idoso. Um deles é exatamente o plano de idoso, que a política municipal de idoso, que é obrigatória, além de outras, né? Mas essas reuniões preparatórias, elas vão evoluir no sentido de que se organize melhor esse papel do idoso e que, em função disso, o município recebe um selo dizendo, olha, eu cuido do idoso. Tá? É uma assembleia, eu, particularmente, hoje eu não posso participar, porque eu tenho uma outra reunião, mas todos aqueles que se interessam pelo idoso devem participar dessas reuniões, que eu acredito serão muito proveitosas. A reunião será feita hoje na AED, eu acredito que vai ser por volta aí das 19 horas. Então, aqueles que puderem comparecer, sem dúvida, estarão contribuindo para que a gente tenha uma diretriz, uma visão mais moderna a respeito do atendimento do idoso no município. Era só. Obrigado, vereador Romário. Agora vai falar a vereadora Jô. Eu simplesmente quero fazer um agradecimento, porque faz mais ou menos quase 6 meses que nós estamos passando uma dificuldade enorme, tá? Perante as ambulâncias aqui dentro de Araras, as dificuldades dos pacientes de fazer o transporte, né? Fazer a fisioterapia. Agora, estamos voltando ao normal. Entende? Então, eu quero fazer esse agradecimento, porque várias pessoas estão se recuperando devido a essa ambulância funcionando. Então, eu só quero agradecer. Obrigado, nobre vereadora. Não houve mais vereador inscrito. Nada mais havendo conosco os vereadores da terceira idade para a próxima sessão ordinária a ser realizada na quinta-feira, dia 1 de novembro de 2018, às 15 horas, declaro encerrado a presença da sessão. Obrigado a todos.